Olá, meu querido irmão, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o evangelista Eliel Simplício, superintendente da Escola Bíblica Dominical aqui no campo de Nossa Senhora da Glória, no estado de Sergipe. Mais uma vez, nós temos a oportunidade de estudar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Fico muito feliz em ter você aqui conosco em mais uma semana. Em todo esse trimestre nós estamos estudando sobre a vida e ministério do apóstolo Paulo. Nós já vimos aqui a conversão do apóstolo Paulo, o momento também que ele foi perseguidor da igreja. Nós vimos aqui também as expressões-chave que são comuns nas cartas do apóstolo Paulo no Novo Testamento. Na última lição, da semana passada nós vimos isso. E hoje nós chegamos em mais uma lição com um tema maravilhoso, que é Paulo no poder do Espírito, a lição de número 6. Então nós estaremos aprendendo sobre, dentre outras coisas, sobre a doutrina também do batismo no Espírito Santo, que foi muito presente na vida desse grande homem de Deus. Então eu lhe convido a acompanhar essa aula até o final. Se você já for inscrito no canal da IAD Glória, deixe a sua curtida, deixe o seu comentário, compartilhe com alguém também essa aula da Escola Bíblica Dominical. Alguém precisa amadurecer na fé através do conhecimento da Palavra de Deus. Se você ainda não for inscrito, eu quero convidar você, se inscreva aqui no canal da IAD Glória, ative o sininho para que toda terça-feira, quando nós lançarmos uma aula no canal ou qualquer outro material que porventura seja lançado dentro do canal da IAD Glória aqui no YouTube, você possa estar recebendo e assim aproveitando e sendo edificado pela Palavra de Deus, tá bom? Seja muito bem-vindo a essa aula maravilhosa, tema Paulo no poder do Espírito. O textuário da lição está em Atos dos Apóstolos, capítulo número 19, versículo de número 6, e diz assim a Palavra de Deus: E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Verdade prática da nossa lição. Uma vez movidos no poder do Espírito, podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda a criatura. Vamos então à leitura bíblica em classe, Atos dos Apóstolos, capítulo número 19, versículo de número 1 até o versículo de número 7. Diz assim a palavra de Deus: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles lhe disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Amém por esta leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo número 19, versículo 1 até o versículo de número 7. Nós temos 3 objetivos ao finalizar esta lição. Primeiro, expor que Cristo deve ser pregado no poder do Espírito. A pregação do Evangelho é uma pregação que tem que ser acompanhada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Uma vez que o Evangelho ou as Escrituras Sagradas não é apenas uma história ou uma literatura comum, mas é uma literatura viva. É a palavra viva e eficaz que tem poder de manifestação na vida daquele que está ouvindo e na vida daquele que crê. Então, o Evangelho deve ser pregado no poder do Espírito do Senhor. E, em segundo lugar, identificar o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo. O que o apóstolo Paulo argumentou para definir essa plenitude do Espírito Santo na pregação do Evangelho? E terceiro, apresentar a fonte de ensino de Paulo sobre o Espírito Santo. Aonde que Paulo foi buscar essa doutrina? Aonde que ele conheceu? Uma vez que nós até vimos em lições anteriores, que Paulo ele não andou com Jesus, então ele não conheceu Jesus face a face enquanto Jesus estava em carne aqui na terra. Então ele não teve essa experiência com o Senhor,
tanto quanto os demais apóstolos tiveram. Então, aonde que o apóstolo Paulo ele foi buscar a doutrina do Espírito Santo? Como que ele teve esse discernimento, essa interpretação, para chegar diante desses homens aqui, por exemplo, e perguntar se eles foram batizados já no Espírito Santo? E logo em seguida, ao ouvir uma resposta negativa, ele pôs as mãos sobre aqueles homens e todos foram batizados no Espírito Santo de Deus. Então nós temos que aprender muito durante toda essa lição da escola bíblica dominical. Paulo, nós já vimos aqui em lições anteriores, que ele começou uma caminhada no Espírito, ele viveu no Espírito e ele terminou essa caminhada no Espírito. Tanto que ele mesmo afirmou logo próximo à sua morte, né? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Ele tanto nasceu no Espírito, quando ele se encontrou com Jesus e creu no Evangelho, creu no Senhor Jesus, né? Quanto viveu no Espírito por todas as experiências que nós enxergamos que o apóstolo Paulo ele passou durante toda a sua vida, quanto também terminou o seu ministério com a presença do Espírito Santo de Deus, com a certeza e a segurança da sua salvação. E conosco também não é diferente, né? Nós temos um encontro com Jesus, estamos trilhando o nosso caminho de salvação, o nosso caminho de mudança na presença do Senhor, né? de amadurecimento, vamos dizer assim, na presença do Senhor, e precisamos terminar a nossa caminhada também com essa segurança de fé no Senhor Jesus, para dizer como o apóstolo Paulo no final. É honroso para qualquer um que está encerrando a sua caminhada poder falar: combati o bom combate, acabei a carreira e então guardei a minha fé, né? Então nessa lição nós vamos estar vendo como foi que Paulo pregou o Evangelho de Cristo no poder do Espírito Santo, os argumentos que ele usou para convencer também aqueles que ouviam, seus ouvintes, né, da plenitude do poder do Espírito Santo, e também a revelação do Espírito Santo no seu ministério, que certamente foi uma das fontes de inspiração do apóstolo Paulo. Sem o Espírito Santo de Deus, ninguém consegue fazer a obra do Senhor. Sem o Espírito Santo de Deus, sem a ajuda do Espírito, sem o direcionamento do Espírito Santo, absolutamente ninguém consegue fazer a obra de Deus. Isso já é desde o mundo antigo, inclusive. É lá no Antigo Testamento, né, onde o Espírito não era derramado ainda sobre toda a carne. Nós enxergamos, por exemplo, um homem como Davi dizendo assim: não retire de mim o teu Espírito, reconhecendo essa necessidade de ter o Espírito Santo de Deus presente. Então, nós vamos ter essa consciência. Sem o Espírito Santo do Senhor, nós não conseguimos avançar. Paulo, o primeiro tópico da lição, pregando a Cristo no poder do Espírito. Paulo movido pelo poder do Espírito. O livro de Atos mostra que Paulo, após a sua conversão, ele ficou alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo em seguida, ele pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus, nas sinagogas. Olha que coisa interessante aqui. Paulo, quando ele se converteu, ele não foi rapidamente enviado para o trabalho missionário. Apesar de já ser um homem que vinha com uma determinada bagagem teórica, que já vinha com determinado conteúdo, que já tinha sido criado conhecendo as leis do Senhor, baseado no Pentateuco, né? Já conhecia e tinha alguma experiência, ainda que teórica, com o povo judeu e com o judaísmo, né? Mas quando ele aceitou Jesus, ele ainda foi aprender, ele ainda foi passar por um processo de aprendizagem, para que depois ele pudesse pregar o Evangelho com ousadia, com poder e com a segurança de quem já viveu experiências verdadeiras com o Senhor Jesus, né? Não é que qualquer um que aceita Jesus hoje vá ter que esperar até aprender para falar de Jesus. Não, é que existem coisas, existem alguns conhecimentos, algumas experiências que só o tempo é quem vai trabalhando na vida daquele que é chamado. E aquele que é chamado pelo Senhor para uma determinada obra, ele sempre passa pelo período de maturação, a fim de que ele consiga suportar quando as adversidades na execução do ministério surgirem na vida dele, ele possa suportar e atravessar cada uma delas e permanecer firme na presença do Senhor. E o apóstolo Paulo foi um desses. Era o poder do Espírito Santo que movia o apóstolo Paulo, de maneira que ele não tinha nenhuma outra missão a não ser pregar Jesus e este crucificado. Ele só poderia pregar tal mensagem pelo Espírito Santo de Deus. Olha que coisa
interessante. Ele falava da mensagem, pregava da mensagem, essa era a única missão que ele tinha, e ele sabia que sem o Espírito Santo ele não conseguiria pregar, ou seja, ele só pregaria através da presença e do poder do Espírito sobre a vida dele. Qual foi o caminho da pregação do apóstolo Paulo? Depois do estágio no deserto da Arábia por 3 anos, Paulo voltou para Damasco e daí foi para Jerusalém. Não teve uma recepção calorosa, porque os cristãos de Jerusalém, inclusive os apóstolos, ainda temiam a presença do antigo Saulo de Tarso. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, o versículo de número 26. Olha que coisa interessante. Quando Paulo começou a pregar o Evangelho, mesmo entre os seus irmãos, os judeus, ele não foi recebido pelo menos não foi recebido de maneira calorosa, e com uma determinada razão, porque ele perseguia o povo de Deus. E Atos dos Apóstolos, capítulo número 9, versículo de número 26, demonstra esse temor dos irmãos. A Bíblia diz assim, e quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que ele fosse realmente um discípulo. O que era que muitos discípulos, inclusive alguns apóstolos, tinham dentro de si quando recepcionaram o apóstolo Paulo ou quando ele voltou para Jerusalém. Eles tinham dentro de si que o apóstolo Paulo podia estar ali de uma maneira fajuta, se fingindo de que era um servo, um discípulo do Senhor, para que então pudesse ter acesso ao povo de Deus e conhecê-los por dentro e assim cumprir a sua missão de perseguir o povo de Deus. Quando era o contrário, Deus já tinha salvado, ele realmente já estava convertido ao Senhor, já tinha inclusive passado um período no deserto da Arábia aprendendo com o Senhor, vivendo na dependência do Senhor, e para poder então voltar a Jerusalém. Quando ele voltou a Jerusalém, mesmo debaixo de muito temor, os irmãos receberam. Só que Paulo não ficou muito tempo ali, porque o chamado para a vida de Paulo não era para ele estar em Jerusalém. O chamado para a vida de Paulo era para que ele fosse para as nações gentias ou gentílicas, levar a palavra do Senhor. E aqui a gente aprende uma coisa muito importante e muito interessante. Se você tem um chamado de Deus, reconheça qual é a necessidade, qual é o momento que o Senhor está te levando. A Bíblia diz que aquele que é nascido do Espírito, ele é como o vento. Aquele que é nascido de Deus. Nós não sabemos de onde vem, também não sabemos para onde vai, mas ouve-se a sua voz. Quando o vento passa, a gente escuta o ruído do vento. Da mesma forma, é aquele que é nascido do Espírito Santo de Deus, aquele que é nascido de Deus com um propósito. A voz é ouvida, a nossa voz é ouvida quando nós falamos. Nosso testemunho é apresentado quando nós passamos. No entanto, nós não sabemos para onde ou aonde o Senhor vai nos colocar amanhã, Você certamente não sabe o que Deus vai fazer na sua vida amanhã, mas se Ele tem uma promessa, Ele vai direcionar através do Espírito Santo, assim como Ele fez com o apóstolo Paulo. Paulo fez 2 viagens missionárias no princípio do seu ministério. A primeira viagem ele não estava só, ele foi acompanhado de Barnabé, que era um conselheiro competente. Barnabé era um homem de Deus. Inclusive, quando o apóstolo Paulo chegou diante dos discípulos, e os discípulos ficaram meio receosos em receber o apóstolo Paulo, foi Barnabé que pôs ele aqui debaixo do braço e disse assim: irmãos, não vamos fazer nada contra esse homem, pelo contrário, vamos ajudar porque ele é o escolhido do Senhor. Então Barnabé, ele ajudou Paulo na missão dele. E é uma coisa muito importante a gente entender isso aqui. Deus sempre levanta pessoas para nos ajudar na sua obra. Pessoas que vão nos aconselhar, pessoas que vão nos direcionar, pessoas que vão orar por nós, pessoas que estarão sempre do nosso lado, nos defendendo, nos ajudando a trilhar o caminho do cumprimento do nosso chamado, do nosso ministério. E na hora que você reconhecer a presença desse Barnabé na sua vida, valorize. Esse que lhe ajuda, valorize, porque não são muitos Barnabés que tem por aí não, viu? Não são muitos Barnabés que tem por aí, mas Deus sempre vai levantar Barnabés para nos ajudar, para estar do nosso lado, nos aconselhando de uma maneira competente, tá bom? Eles passaram por vários lugares, visitaram muitos discípulos do Senhor, e o bom é que Deus foi quem direcionou, tá? Deus foi quem direcionou.
tanto Paulo quanto Barnabé estavam reunidos lá em Antioquia, o Espírito Santo do Senhor falou para eles, eles oraram, jejuaram, e o Espírito disse assim: separe para mim a Paulo e a Barnabé, que eu tenho uma missão para eles. Então é o Espírito Santo de Deus quem direciona a vida daquele que está andando segundo a vontade do Senhor, a vida daquele que tem um chamado do Senhor, tá bom? Então descansa sua alma, se você é chamado por Deus, o Espírito Santo há de direcionar tudo no seu caminho, tá bom? Em todas essas viagens, o Espírito Santo movia o ministério do apóstolo Paulo. Tudo que o apóstolo Paulo fazia, era o Espírito Santo de Deus quem direcionava e mostrava o caminho para onde ele deveria ir, inclusive nas suas viagens missionárias. Segundo tópico da nossa lição, o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo. Paulo aclara o ensino sobre a plenitude do Espírito Santo. Quando Paulo voltou a Éfeso, ele deparou-se com um grupo de discípulos que seguiam o ensino de Apolo e foram batizados com o batismo de arrependimento de João Batista. Ou seja, quando Paulo chegou em Éfeso, que é o texto que nós temos leitura lá na leitura bíblica em classe, ele encontrou 12 discípulos. E os 12 discípulos, eles tinham sido batizados nas águas, que era o batismo de arrependimento de João, né? Eles creram no Senhor Jesus, se arrependeram dos seus pecados e foram batizados. Só que eles não conheciam ainda o revestimento de poder, o batismo no Espírito Santo. E essa é uma lição pertinente para nós falarmos disso. A pregação do Evangelho, ela é revestida de poder, e o batismo no Espírito Santo é uma ferramenta que a igreja dispõe. Infelizmente, nós buscamos pouco o batismo no Espírito Santo hoje. Nossas novas gerações sabem pouco sobre o batismo no Espírito Santo, porque pouco se busca. E aquilo que pouco se busca, pouco se acha também. Aquilo que se busca de maneira superficial, se encontra também de maneira superficial. Mas aquilo que se busca com oração, com jejum, com dedicação e com crença, nós recebemos com profundidade do Senhor. E o apóstolo Paulo chegou para aqueles discípulos e perguntou: vocês já receberam o Espírito? Eles disseram assim: nós nunca nem ouvimos falar que tem que receber o Espírito. Aí Paulo disse: e vocês foram batizados em quê? Aí eles disseram: no batismo de João, no batismo de arrependimento. Aí Paulo disse: tudo bem, mas eu vou dizer para vocês, existe também o batismo no Espírito Santo. Tudo bem que João batizou para arrependimento, mas existe o batismo no Espírito Santo também, a fim que vocês sejam revestidos. Vocês querem isso? Aí eles aceitaram, disseram que queria. O que o apóstolo Paulo fez? Impôs a mão sobre todos eles e foram todos batizados naquele momento. Mais uma demonstração de poder, né? A igreja nasceu no Pentecostes, a igreja nasceu e cresceu no fogo do Espírito Santo, e a igreja nasceu evidenciando o batismo no Espírito Santo através do falar em línguas. E isso nós temos que defender até os últimos dias, até a volta do Senhor Jesus. Não podemos desanimar nesse propósito, porque os dons espirituais são mais do que nunca necessários para a igreja do Senhor, e além de necessários, eles são primordiais para que o Evangelho seja pregado com poder. É preciso crer para receber o Espírito Santo. Ninguém recebe o batismo no Espírito Santo antes de crer em Jesus como Salvador. Somente depois de passar pela experiência da conversão, de reconhecer Jesus como Salvador, então o Senhor concede o dom do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, versículo de número 38. Ou seja, o batismo no Espírito Santo sobre a pessoa convertida. É por isso nós não podemos banalizar o batismo no Espírito Santo. Apenas aqueles que creem no Senhor, que realmente se converteram, recebem esse dom do Espírito Santo e podem aproveitar dessas bênçãos espirituais. Paulo cuida para esclarecer Apolo. Quem era Apolo? Era um judeu de Alexandria, uma cidade egípcia de grande cultura. Certamente ele teve uma elevada formação, principalmente no seu conhecimento das Escrituras, e se destacava pela eloquência. Tornou-se um discípulo de João Batista quando ele ouviu falar sobre o batismo, de arrependimento de pecado. Mas Paulo demonstrou que Apolo não tinha ainda tido a experiência do batismo no Espírito Santo. Por isso, naquele momento, ele passou a esclarecer sobre essa necessidade do batismo no Espírito Santo, que é uma necessidade não somente no dia do apóstolo Paulo, mas na igreja atual também é uma necessidade muito grande de se buscar a presença de Deus através do batismo no Espírito Santo.
Terceiro tópico da nossa lição. A fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios. Qual era a fonte do apóstolo Paulo? Aonde foi que ele foi buscar essas informações sobre o batismo no Espírito Santo ou sobre o próprio Espírito Santo do Senhor? As Escrituras como fonte de revelação sobre o Espírito Santo. Primeira fonte de revelação para o apóstolo Paulo era as Escrituras. Nós já dissemos aqui no começo da aula que ele conhecia bem o Pentateuco, ele conhecia bem, né, a literatura judaica, inclusive a história do seu povo. Em vários sermões dele a gente viu tudo isso. Então, a primeira fonte de conhecimento acerca da divindade era a revelação do cânon antigo, ou seja, do Antigo Testamento. Sua compreensão sobre Deus era monoteísta, tanto quanto todos os demais judeus. Apesar de ter sido um perseguidor do povo de Deus, Paulo acreditava em um único Deus. Inclusive, ele acreditava estar perseguindo o povo de Deus em nome do próprio Deus, quando não era isso que estava acontecendo. Então, a primeira fonte que dava autoridade, autonomia de conhecimento ao apóstolo Paulo para falar sobre o Espírito Santo era o Pentateuco. E lá mesmo no Pentateuco a gente já viu diversas vezes a ação do Espírito Santo de Deus, inclusive no princípio, né? Quando a Bíblia diz que o Espírito de Deus se movia ou pairava sobre a face das águas. Ali já dava para o apóstolo Paulo uma dimensão da terceira pessoa da Trindade, que era o Espírito Santo do Senhor. O Pentecoste como fonte de revelação do Espírito Santo. A experiência vivida pelos apóstolos no dia de Pentecoste. Em seguida, a sua própria experiência quando foi cheio do Espírito Santo, depois da conversão. Se o Antigo Testamento mostrava o Espírito Santo de forma subjetiva, o Novo Testamento, em especial, o Pentecostes, revela a atuação do Espírito Santo de maneira objetiva e clara. Então, a primeira fonte do apóstolo Paulo de conhecimento do Espírito Santo foi o Pentateuco. A segunda fonte do apóstolo Paulo de conhecimento do Espírito Santo foi os discípulos no dia de Pentecostes. Certamente ele observou e viu e enxergou o que aconteceu naquele momento. E para nós, onde é que nós conhecemos? Qual é a nossa fonte de inspiração? Primeiro, as Escrituras. Nós conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos quem é a pessoa do Espírito Santo. Conhecemos a maneira de agir do Espírito Santo, que ele é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma força, né, de Deus ativa na terra ou no meio da igreja. Não, o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo sente, ele tem sentimento em relação à sua igreja. O Espírito Santo tem ciúme em relação à sua igreja. O Espírito Santo ele direciona porque ele tem vontade sobre a sua igreja e sobre o seu povo. Então, nós temos as Escrituras como essa fonte de experiência e, obviamente, nós sentimos o Espírito Santo, né, dentro dos nossos corações, uma vez que a Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Paulo ainda ensinou, além de ensinar a muitos irmãos, né, a muitos crentes, aos Efésios ele também ensinou sobre o Espírito Santo. Essa experiência levou os discípulos efésios a anunciar Jesus como Salvador e fazer a igreja crescer. Nesse tempo, sinais e prodígios foram marcas externas da presença do poder do Espírito Santo na vida da igreja. E aqui eu quero trazer um alerta. Nós precisamos buscar ao Senhor Jesus de modo que os dons espirituais e o poder do Espírito Santo se revelem no nosso meio. Nós não podemos deixar de crer que o Senhor tem poder para curar os aleijados, tem poder para curar os cegos, tem poder para curar o canceroso, tem poder para salvar o mais vil pecador, que o Senhor Jesus tem poder para operar milagres e maravilhas no meio do seu povo. Ele ainda é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Espírito Santo age no meio da igreja do Senhor. No dia que nós perdemos essa confiança, nós vamos perder o poder do Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então não podemos desanimar dessa crença. Muito pelo contrário, precisamos cada vez mais crer que o Senhor Jesus ele tem poder através do Espírito Santo para operar milagres e maravilhas no meio do seu povo. E para concluir, no poder do Espírito, o apóstolo Paulo, além de realizar curas e milagres em nome de Jesus, levou a igreja em Éfeso a espalhar o Evangelho de Cristo. À luz desse exemplo, precisamos resgatar a simplicidade da fé cristã, buscando os sinais que demonstram o poder do Espírito Santo hoje.
hoje. Nós somos igreja do Senhor, precisamos confiar no poder e na atuação do Espírito Santo hoje. Por isso, que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas, que nós possamos aproveitar essa aula para reconhecer essa necessidade de buscarmos ao Senhor com alegria e buscar o Senhor para que as manifestações do Espírito Santo de Deus sejam vivas e reais em nosso meio. Espero que você tenha aprendido com essa aula da Escola Bíblica Dominical. Na próxima semana nós teremos uma nova aula, cujo tema será Paulo, o plantador de igrejas, né? E o apóstolo Paulo ele disse, né? Uns plantam, outros regam, mas quem dá o crescimento é o Senhor Jesus. Na semana que vem nós vamos estar vendo essa aula, tá bom? Deus te abençoe, meu querido, em nome do Senhor Jesus. Eu espero ter você na próxima semana aqui conosco. Fica na paz.